Olá, hoje a nossa devocional está em Mateus, capítulo 23 a 25. E aqui Jesus está nos seus últimos dias, nos seus últimos ensinamentos para os discípulos. E aí, aqui no capítulo 24 e 25, mais especificamente, ele está falando sobre o final dos tempos. Jesus se reúne com os seus discípulos no Monte das Oliveiras para ensinar para eles. Por isso que essa passagem aqui, ela é conhecida como o discurso do Monte das Oliveiras. E esse discurso aqui começa com Jesus mostrando para eles a majestade do templo de Jerusalém. E ele diz assim, que não ficará pedra sobre pedra. Ele diz sobre a destruição deste templo e que ele seria destruído, né? Aí os discípulos estavam confusos. Eles achavam que a destruição do templo também seria o final dos tempos. Aí Jesus aqui está esclarecendo para eles. Ele esclarece assim que vai haver um longo período entre a queda da cidade, a destruição do templo e o fim do mundo. E você vê na história que de fato houve a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Logo depois, os romanos, eles destruíram a cidade. Dezenas de milhares de judeus, de pessoas morreram. Outras foram exiladas. E o templo, ele foi tomado e foi incendiado. A única coisa que sobrou foi um pedaço de muro de contenção em volta do Monte Moriá, onde ficava o templo. E esse muro que eles construíram em volta do monte, um pedacinho dele ficou em pé. E do templo não sobrou nada. Tanto é que esse muro se chama hoje Muro das Lamentações. E aí, como é que Jesus ensina sobre o final dos tempos? Ele conta que vai haver sinais que precisamos ver. E ele conta, inclusive, através das parábolas. Aqui nós vemos as parábolas do servo bom e do servo mau, as parábolas das 10 virgens, as parábolas dos talentos, aquela história das ovelhas e dos cabritos. Todas essas histórias ele está nos contando porque ele quer enfatizar uma coisa. Ele quer nos advertir sobre estarmos preparados para esse dia. E o que ele exorta é que todo discípulo de Jesus deve viver preparado e alerta para a volta dele. E aí que eu quero ler com vocês Mateus capítulo 24, o versículo 36 até o 44, que ele fala exatamente sobre essa exortação à vigilância. Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então ninguém sabe quando é que Jesus voltará, né? Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Por isso, último versículo 44, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, Jesus diz assim,
esse dia da volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Ele faz uma comparação. E duas coisas que eu quero ressaltar nessa passagem sobre os dias de Noé. A primeira coisa que é o curioso é que Jesus fala assim, nos dias de Noé, o que estava acontecendo? Jesus, ele não está falando a respeito das coisas ruins que estão acontecendo. Ele não fala ele não ressalta a maldade, ele não fala dos homicídios, ele não fala dos piores crimes, ele não fala das cadeias lotadas, ele não fala das injustiças acontecendo, não. Como ele fala, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. É claro que isso aqui tudo não é pecado. Ele colocou como uma coisa assim, uma rotina do dia a dia. Viver essa rotina do dia a dia não tem problema nenhum, não é uma coisa má. Faz parte. O problema aqui é viver a vida sem perceber que Jesus está prestes a voltar, sem as pessoas pensarem a respeito disso. Isso é viver a geração diluviana. O erro fatal daquelas pessoas ali, daquela geração, era fazer essas atividades como se fosse o seu propósito de vida. A alma daquelas pessoas, ela estava tão absorvida pelos interesses da terra que eles negligenciavam as coisas do céu. Comer, beber, casar e dar-se em casamento, divertir, trabalhar, descansar, tudo isso não pode ser um fim em si mesmo. Aquelas pessoas da geração diluviana, elas não tinham nenhum investimento na vida espiritual delas. Essas pessoas não tinham tempo para ouvir a mensagem de Noé. E Noé, enquanto estava construindo a arca, ele estava pregando. Ele estava falando dos planos de Deus. Mas essas pessoas, o que elas faziam? Elas zombavam de Noé. Elas levavam a vida com tanta indiferença, com tanta falta de interesse, com tanto descaso, que isso gerava incredulidade nelas. Então, indiferença e incredulidade é o que acontece quando as pessoas não se apercebem do que está por vir dos planos de Deus. E a gente precisa aqui de tomar muito cuidado, porque a nossa apatia e a nossa frieza quanto às coisas de Deus geram falta de fé, geram incertezas, geram dúvidas em nosso coração. E sabe como a Bíblia descreve Noé? Lá em Gênesis, Moisés, quando está escrevendo Gênesis, ele diz assim, que Noé era um homem justo e bom e andava com Deus. Olha a diferença do Noé com o resto das pessoas. As pessoas, elas estavam hiperfocadas em suas demandas diárias. Elas perderam a capacidade de pensar além dessa vida. Elas tinham os olhos apenas aqui na terra e não na eternidade. A rotina das pessoas entorpeceu a mente delas, impediu que elas vissem que o fim estava chegando. E essa estratégia sempre foi e sempre será a estratégia do inferno, que é ocupar as pessoas. Vocês lembram da época do Êxodo, quando Israel estava no Egito? E Moisés chegou para tirar o povo para adorar no deserto? O que Faraó fez? Aumentou a carga de trabalho deles para que eles não tivessem tempo de adorar a Deus. E essa estratégia continua até hoje. Manter as pessoas ocupadas e sobrecarregadas. Não tenho tempo. A estratégia não é fazer você abandonar Deus. É te deixar tão ocupado que você não pense em Deus. Trabalhos, casamento, filhos, a casa, os estudos, os problemas,
as redes sociais, tudo isso. E como é que você fica? Descuidado e criando uma indiferença para as coisas eternas. Nos dias de Noé, foi salvo quem entrou na arca. E a salvação da destruição do dilúvio não aconteceu por mérito das pessoas, ou pelo desempenho moral delas, alguma coisa assim. Não. Elas não foram salvas por causa disso, elas foram salvas porque entraram na arca. Imagine você, se um homem imoral daquela época simplesmente acreditasse no que Noé estava falando, falasse assim, caramba, eu acredito que isso pode acontecer, porque eu sei quem você é e eu acredito no seu testemunho, eu vou te ouvir mais. E ao ouvir e ao acreditar no que Noé estava dizendo, e ele entrasse na arca, o que é que aconteceria com ele? Ele seria salvo. Por quê? Porque a salvação dependia de quem entrasse na arca. E só entrou quem creu. E quem creu e entrou foi salvo. Hoje, a nossa arca, você sabe qual é? A nossa arca é Cristo. Nossa arca se chama Cristo. Estar com Cristo, andar com Cristo, estar em Cristo desde o nosso acordar até o nosso dormir, andando com Ele, isso é estar em Cristo. Não se descuidando espiritualmente, não sendo engolido pela rotina a ponto de dizer que não tem tempo para Deus, não sendo indiferente nem apático diante das coisas de Deus. Tudo isso nos indica que estamos na arca que é Cristo. É você estar de fato aliançado com Deus, aprendendo sobre Ele, sobre a sua salvação, sobre os seus planos, sobre a sua obra, sendo submisso a Ele no seu acordar e no seu dormir. Isso é você estar protegido na arca. E eu tenho aqui duas coisas para te dizer. A primeira, que você precisa conhecer os planos de Deus. Ele está no trono, Ele está governando e Ele tem planos. Ele está fazendo algo nesta terra. A segunda coisa que eu quero falar, Ele convida você para fazer parte desses planos, para entrar na história que Ele está escrevendo e se submeter a Cristo. De fato, haverá um juízo sobre esta terra. E todos os que estiverem nessa arca, em Cristo, serão salvos. E essa é a boa notícia. Amém? Que você ore assim, nesta devocional. Senhor Jesus, não permita que as preocupações desta vida ocupem tanto meu coração que eu me esqueça de Ti, que eu abandone a Ti, que eu não pense em Ti. Desperte em mim, Senhor, fome pela Tua palavra, desejo pela Tua presença, expectativa pela Tua volta. Senhor, eu quero viver o meu hoje com os olhos voltados para a eternidade e, acima de tudo, Senhor, quero permanecer em Ti. Amém e amém. Até a próxima devocional.